Cumprimento aqueles que já estão podendo participar da nossa live. Nós vamos falar hoje sobre um tema importante que nós estamos anunciando já faz algum tempo, é sobre a questão da mudança profissional. E essa mudança profissional, ela tem várias vertentes possíveis. Mudar na profissão. Então, eu queria recordar para vocês que nós estamos fazendo essas lives semanalmente, todas as segundas-feiras, e nós temos, hoje nós estamos tratando da mudança profissional. Vamos na semana que vem, no dia 17, nós vamos ter também na segunda-feira a live às 20 horas. E depois, aí eu vou avisando à medida que vão entrando as pessoas, nós estamos aqui nessas lives desenvolvendo toda uma estratégia para que a gente se conscientize da necessidade da transformação pessoal, do crescimento na atividade profissional. Coisa bastante importante, porque hoje em dia a formação, o desenvolvimento, o aperfeiçoamento deve ser continuado. Nós não podemos nos acostumar a simplesmente com os conhecimentos, as habilidades que nós temos, porque já investimos bastante nelas. Nós sabemos que as competências precisam estar permanentemente sendo atualizadas, renovadas, e até algumas delas podem perder a atualidade se são competências técnicas, porque algumas atividades podem ficar fora daquilo que nós precisamos de fato. Bom, então, mudança profissional. Hoje, na minha agenda aqui, eu coloquei a questão transição de carreira, dentro do aspecto da mudança profissional, transição de carreira, mudança de emprego e atualizar e impulsionar carreiras. Há dois outros temas que eu estou querendo falar, mas talvez hoje com meia hora não seria suficiente, a gente retoma isso na semana que vem, na segunda-feira, às 20 horas, pelo Instagram, que são dois temas, o intraempreendedorismo e a autoanálise e o planejamento no que se refere à mudança profissional. Então, eu agradeço aqueles que já puderam entrar, o Romero, o Goya, eu já continuo, está sendo gravado, as pessoas normalmente, bastante gente tem assistido gravado, e eu procuro depois colocar também essa gravação que está sendo feita no Instagram, que já coloco direto no Reels. Nós temos também no canal do YouTube, fica aí gravado o mesmo que nós estamos falando aqui. Então, sobre mudança profissional, vamos fazer uma pequena reflexão que me parece interessante. Eu vi um artigo recente dando dados que chamam atenção para todos nós. Esse trabalho de pesquisa da Dell Tech, ela faz uma pesquisa sobre o que acontece em termos de profissões ao arredondar aqui para até 2030, então estamos em 2024, até 2030, em 6 anos de mudanças tecnológicas e avanços em algumas áreas. Então, fizeram uma prospecção do que mudanças teriam em termos, vamos dizer assim, de porcentagem. Dada a evolução, a gente costuma utilizar nos nossos programas de desenvolvimento de recursos humanos aquele gráfico que vocês todos já conhecem, o período de implantação, o tempo de implantação de determinadas tecnologias, e vindo lá desde a primeira Revolução Industrial, depois passando pela segunda Revolução Industrial, e aí depois daquilo que nós chamamos de terceira e quarta Revolução Industrial, ainda que alguns na quarta Revolução Industrial, enfim, ainda estamos imersos nela, não? Que é toda a indústria 4.0, nós temos aqui uma diminuição progressiva da implantação de novas tecnologias
para chegarem ao mercado. Não sei se a quantificação é para chegar a 1 milhão de consumidores. Então se vem de lá de trás desde a máquina a vapor, os trens, e aí vamos, com o passar do tempo, a indústria eletrônica, depois os tiristores, depois os chips e a internet, depois o celular. O tempo de implantação dessas tecnologias para chegar ao mercado, a esse número grande de expansão para grandes grupos de consumidores, tem encurtado cada vez mais. E com isso, o que ocorre é que todos os conhecimentos que estão à volta dessas tecnologias, nós vemos que se implantam de uma forma muito mais rápida, e isso impacta rapidamente na vida de todos nós, em termos, vamos dizer, de conhecimentos, habilidades, conhecimentos técnicos, que vão sendo necessários cada vez mais. Às vezes um curso de redes que o pessoal está fazendo acaba ficando obsoleto pelo número de avanços que estão tendo nessas áreas. Então dizia aqui na Dell que 85% das profissões que estarão em vigor até 2030 ainda nem sequer são imaginadas. Não conseguimos imaginar, num prazo de 6 anos, quantas atividades, quantas profissões vão aparecer. Vocês imaginem aqui todo o impacto da inteligência artificial que vai tendo nas atividades de educação, nas atividades de trabalho com criação digital. Quantas mudanças estão tendo. Então, isso de alguma maneira, todos nós temos que estar cientes que existem conhecimentos que são permanentes. Por exemplo, os princípios de física, a matemática, o cálculo. Mas nós vemos assim que, por exemplo, uma pessoa que se colocou na área do marketing, as estratégias de marketing vão variar muitíssimo, ainda que os princípios de necessidade, atendimento das necessidades, atenção ao consumidor, a preparação do consumidor com os intangíveis, o aumento do produto com os serviços. Mas todas essas abordagens, elas vão sendo aperfeiçoadas. E um profissional da área de marketing tem que estar se aperfeiçoando na área do marketing digital. E quantas são as introduções que nós encontramos nessas áreas. Então, é lógico que o impacto desses novos conhecimentos será tão grande que nós teremos na vida de um profissional, se isso ocorre na implantação dos produtos na sociedade para chegar ao consumo, nós estamos passando cada vez mais por novas tecnologias e é evidente que a nossa resiliência, flexibilidade por adquirir novos conhecimentos tem que ser muito maior. Se um profissional, quando eu me formei lá pelos anos 75, me formei em engenharia mecânica com uma boa escola daqui de São Paulo, a gente passava muito tempo, muitos anos com os mesmos conhecimentos, se aperfeiçoando com alguns congressos, algumas atividades, mas o volume de conhecimentos foi aumentando com o tempo. Então hoje o impacto disso é muito grande e nós temos que buscar essa formação contínua. Não só de conhecimentos técnicos, mas aqui entra mais uma variável. Eu tenho um doutorado em educação e isso me permite pensar que toda essa aprendizagem das competências já vem sendo trabalhada pelo menos há 20 anos no mundo inteiro. O desenvolvimento de competências, não só um saber de conhecimentos, mas preciso um saber fazer, é preciso saber ser, saber conviver. Todos esses 4 pilares da educação estão impregnados na necessidade de desenvolvimento de competências. E nós temos que melhorar nisso. Melhorar em competências não só técnicas, mas naquelas competências que nós chamamos de competências de atitude, ou soft skills, ou competências comportamentais que agregam valor à nossa atividade profissional. Então, o primeiro ponto que queria abordar é a questão da transição de carreira. Mas antes disso, só vou me apresentar, que eu costumo dar uma ideia do que eu faço. Bom, alguns de vocês já me conhecem, não? Eu sou Paulo Sertec, eu
eu procuro ajudar pessoas para que elas conheçam, por meio de algumas ferramentas, como o SWOT de duplo loop, né? Para que se habituem a conhecer seus pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e também desafios ou dificuldades ou obstáculos para atingir objetivos. Então essa ferramenta que eu aplico com os meus mentorados visa a que a pessoa esteja permanentemente focando em objetivos, uma análise dos seus objetivos profissionais, competências a serem adquiridas, de tal modo que não seja pego de surpresa com os avanços da tecnologia. Nós não podemos estar acostumados com os avanços da tecnologia e não nos prepararmos em termos nos nossos objetivos profissionais, seja adentra, isto é, internamente dentro do nosso trabalho, um como advogado, outro como engenheiro, outro como economista, outro como pessoal de marketing, não importa. Cada um de nós tem que ter objetivos e ver quais são as nossas forças, nossas fraquezas, quais são oportunidades que surgem, quais são esses obstáculos para desenvolver as nossas competências para atingir esses resultados. Então eu faço isso com meus mentorados no sentido de dar uma alavancagem no ponto de virada, porque existem competências ou qualidades, como por exemplo disciplina, como por exemplo boa comunicação, competências soft skills, como por exemplo a capacidade de resolução de conflitos. Cada uma dessas competências comportamentais produzem resultados fantásticos na vida profissional. Por exemplo, nós temos que ter maior capacidade de comunicação de pessoas com pensamento diferente, com visões de mundo diferente. Então a nossa linguagem tem que ser mais uma linguagem mais inclusiva, mais capaz de chegar a diversos tipos de mentalidade. E sem falar de meios de comunicação em línguas diferentes, meios simbólicos diferentes, porque temos que tratar com uma linguagem própria de cada ciência ou de cada conhecimento, cada competência técnica. Então todos nós precisamos adquirir essas habilidades de uma forma continuada. Então eu trabalho com isso para que essas pessoas... Eu tenho experiência nos trabalhos de mentorado que em 3 meses nós conseguimos chegar a esse ponto de virada profissional utilizando métodos robustos de análise e aprofundamentos nas áreas de melhoria e saber aproveitar essas oportunidades que estão aparecendo, porque as inovações elas acontecem no dia a dia. Então é possível falar do intraempreendedorismo na nossa atividade, é possível falar de uma inovação sistemática, disciplinada, e podemos aprender isso através de boas qualidades, tanto técnicas, métodos, maneiras de inovar, como também as habilidades comportamentais que todos nós podemos adquiri-las, e entre elas, evidente, está aí a nossa capacidade de desenvolver a nossa habilidade comunicativa com pessoas diferentes. Vamos falar de transição de carreira. Na transição de carreira, eu queria começar com uma leitura de uma situação, um caso, que pode ser inspirador. Felipe Guerra, o nome da pessoa, que é um visionário do mundo digital. Então vamos falar do Felipe Guerra. Cenário de partida. Vou fazer em modo telegráfico, assim a gente fica com esse case, que normalmente as narrativas, eu também fiz o meu doutorado em torno da importância das narrativas na fixação, não só cognitiva, mas também de esquemas de respostas mentais. Nós, com os casos e as narrativas vivas, nós somos capazes de ter modelos de atuação e, evidentemente, uma pessoa que conhece mais casos de sucesso, casos de fracasso, lê mais revistas, está mais antenado ao que fizeram os empreendedores, são pessoas que, em geral, são pessoas que têm maior facilidade para a capacidade empreendedora e a capacidade criativa. Felipe Guerra, um jovem publicitário, estava insatisfeito, aí um fenômeno interessante, se constata a insatisfação no princípio da transição de carreira. Jovem publicitário, estava insatisfeito com sua carreira em uma agência de publicidade tradicional.
Vamos ver o que ele vai fazer. Jornada de transformação. Felipe decidiu se reinventar. Ele estudou marketing digital, redes sociais e SEO. Com coragem, deixou seu emprego e fundou a Brasis, o hub de conteúdo e mídia. A Brasis rapidamente se tornou uma referência em conteúdo digital, com Felipe liderando a inovação e a criatividade. Qual que é o momento atual? Felipe Guerra é um influenciador digital, palestrante reconhecido, e ele inspira outros profissionais a seguirem seus sonhos e a abraçarem a mudança. Fica aqui um exemplo de, ainda que não precisa ser uma mudança, uma transição de carreira estrondosa, mas todos nós temos potencial de desenvolvimento dessa transição. Então espere um pouquinho, porque nós vamos falar do passo a passo, do pulo do gato. A história do pulo do gato é simples, parece que a história vem assim. O gato começou a fazer uma série de pulos diante do leão, e o leão só sabendo como é que o gato pulava, e de repente o leão, quando viu e perguntou se tinha mais algum segredo, e disse que não. Aí o leão atacou, e quando foi atacar, o gato saiu por um lado, que o leão se perdeu. E daí ficou a famosa frase, o pulo do gato. Aquele que não dá, é aquela coisa que uma pessoa que tem um grande repertório de atividade, atualiza-se permanentemente, conhece essas narrativas dos inovadores, é uma pessoa que tem potencialidade, recursos, repertório para dar esse pulo do gato, que é se reinventar-se. Ninguém se reinventa simplesmente com um insight. Os insights não costumam ocorrer para as pessoas que simplesmente improvisam. São, em geral, há pessoas que são improvisadoras fantásticas. Deve ser 1 em 1 milhão. Mas no dia, como nós estamos comunicando através dessa atividade, porque se é insight imprevisível, de pessoas geniais, 99% das pessoas são aquelas, tipo Thomas Edison, que dizia o seguinte, 1% de genialidade, mas 99% de transpiração. Então todos nós podemos ter uma disciplina do pulo do gato, uma disciplina da onde, aqueles pontos onde que nós podemos dar um avanço na nossa atividade, nossa profissão. Vamos pegar um segundo caso, Anete Lacerda, empreendedora da transformação pessoal. Então é uma pessoa que vai se dedicar à gestão de pessoas, o desenvolvimento de pessoas. Cenário inicial, primeiro flash. Anete Lacerda trabalhava como executiva, interessante que é uma executiva em uma grande empresa, mas sentia que algo estava faltando. Ela tinha por paixão o desenvolvimento humano e queria ajudar outras pessoas. A jornada do herói, aqui está montado mais ou menos como uma jornada do herói, jornada de transformação. A Anete estudou coaching e terapia. Fundou a Outliers Careers, a IP Coaching e MF Terapias, empresas focadas em desenvolvimento pessoal e profissional. E sucesso, Anete Lacerda é empresária, bem-sucedida, impactando positivamente a vida de muitos. Ela prova que a mudança de carreira pode ser uma jornada gratificante. Bom, então a transição de carreira é um passo importante. Agora, tem as suas manhas. É preciso conhecer bem quais são esses passos e que nós podemos utilizar para melhorar. Sobre essa questão da mudança profissional, eu já tenho uma convergência muito forte da experiência de muitíssimos consultores, pesquisadores nessa área da mudança profissional e também de casos de sucesso em que o ponto de partida não deixa de ser, esse é o primeiro, inclusive essa sequência que nós vamos fazer, hoje nós estamos tendo aqui sobre mudança profissional, nós vamos continuar no dia 17, segunda-feira próxima, e também já anuncio que nós no dia 20, que é quinta-feira,
eu vou dar um mini curso que é preciso se inscrever, vai ser no YouTube. Nós vamos estar às 20 horas no YouTube. Eu já fiz um flyer divulgando, mas a ideia é criar as condições daqueles que estão acompanhando esse trabalho que estou desenvolvendo com a minha assessoria, a questão do ponto de virada profissional. Porque o ponto de virada nem sempre é uma mudança transformadora total. Começa com um aspecto pequeno e normalmente em metacompetências, reflexão e análise, a questão do relacionamento interpessoal, é a comunicação, é a capacidade de empreender, é o ganho de pequenos hábitos, os mini hábitos. Então, por vezes, uma transformação, uma mudança de ideia, e aí está o ponto de partida das transformações, uma mudança de ideia, uma atitude diante do trabalho. Eu tenho colocado uma das dores principais que eu detetei nas minhas pesquisas desse último mês, que tenho trabalhado mais intensamente nisso, muitíssima gente, é só consultar no meu YouTube que eu coloquei lá a dor da falta de sentido no trabalho, disparado lá no alto, que é pessoas que perdem o sentido do trabalho, a pressão do trabalho, excesso de trabalho, o quebrar a pedra e não ter um sentido, um propósito claro para aquela atividade, desgasta a pessoa e pode cair no estresse, fadiga, e o estresse, se não estiver bem orientado, enfim, precisa ter uma capacidade de resiliência com valores existenciais, valores de criação para atividade profissional, valores de vivência ou de atitude, como fala Viktor Frankl, a pessoa se deteriora na vida profissional, se desgasta e pode chegar ao burnout. Então, a autoavaliação profunda é um passo importante para a transição. O definir metas claras, mensuráveis, uma outra área importante. A pesquisa dedicada, intensiva. Se uma pessoa vai fazer uma transição de carreira, fazer pesquisas, explorar a área para a qual pretende migrar. E esse autoconhecimento, essa autoanálise, é importante aquele sistema, o SWOT de duplo loop, né? Eu já postei alguma coisa também para explicar. Isso que eu gostaria de, nesse mini curso, falar desses aspectos que são importantes, não só saber detectar quais são forças, fraquezas, oportunidades e obstáculos, mas saber dobrar esse SWOT com as minhas forças, saber aproveitar essas oportunidades que estão saindo, com as mesmas forças que eu tenho, colocar um impedimento para que aquelas ameaças não cheguem a atrapalhar o atingimento dos resultados da minha atividade. Então, pesquisa intensiva, explorar a área, o desenvolvimento das habilidades. E há habilidades que nós podemos, e essa é a minha tese, e que tenho considerado já esses 30 anos, praticamente 30, um pouquinho mais, 30 anos de trabalho no desenvolvimento de pessoas, que cada pessoa, cada um, tem o seu ponto, que é o calcanhar de Aquiles, em que trabalhando algum aspecto próximo disso, com os hábitos, é possível dar essa virada profissional, essa mudança de atitude, de tal maneira que isso repercute, é como se fosse uma bola de boliche que vai e bate nos pinos e aqueles pinos são todos derrubados de uma vez só. Há uma sinergia enorme se sabemos pôr aquela jogada no ponto certo, a virada no ponto certo. Desenvolvimento de habilidades. É preciso saber como e qual habilidade. Esse é o trabalho principal de captura de quais são esses pontos dos nossos nevrálgicos onde nós temos que melhorar. Bom, construir uma rede de contatos. Isso não tem escapatória. Ninguém pode, é uma ilha. Hoje nós temos que ter a nossa rede de contatos
em cada um, no Instagram, no Facebook, no YouTube, e nós temos que, é bastante importante nós transmitirmos conhecimento, disseminar o conhecimento, porque quando compartilhamos conhecimento, nós abrimos em leque as nossas possibilidades de entrosamento com muitas áreas de conhecimento e multiplica a nossa capacidade de interação com o mercado. Então, logicamente, que tem muito mais possibilidades de transição, de crescimento na carreira, uma pessoa que está atualizada, uma pessoa que transmite seus conhecimentos e procura interagir com o mercado ou com outras pessoas, empresas. Eu sempre costumo utilizar aquela regra mnemônica, LEDEP, que é preciso ler aquilo que os especialistas estão dizendo sobre a tua área, sobre as mudanças da tua área, as novas habilidades que temos que adquirir. Então, ler o que os especialistas estão dizendo. Pessoal da área de recursos humanos, nos aspectos de transição de carreira. Por exemplo, soft skills mais necessárias no mercado, a resiliência, a capacidade de solução de problemas. Como é que se melhora na capacidade de análise e solução de problemas? Olha, é preciso procurar um especialista. Eu fiz um doutorado em cognição, desenvolvimento e aprendizagem. Estou repassando o livro de psicologia cognitiva para ver quais são as melhores formas de nós melhorarmos a nossa memória, a nossa capacidade de resposta. Tudo isso exige um aprofundamento. Daí a necessidade de ler, aprofundar, escutar, a escutativa. Pois nós também temos que saber perguntar, e as perguntas, e aqui fica um recado aí para vocês, se quiserem fazer alguma pergunta, pode deixar aí, e a gente, se der tempo, respondemos ainda hoje, senão a gente ainda temos mais essas duas, até o mini curso do dia 20, né, no YouTube. Então, ler, escuta ativa, perguntar, debater, que venha a ser aquele processo dialógico de nós colocarmos as nossas ideias, trocarmos ideias com pessoas, debatê-las. E escrever, ter a capacidade de escrever as conclusões que estamos tirando das diversas coisas. Na hora que nós escrevemos aquilo, fazemos um artigo sobre as nossas experiências, quantas pessoas têm o seu caderno de anotações e lições aprendidas. O que aprendi hoje no trabalho, o que aprendi das pessoas. São pequenos insights, mas esse hábito de anotar vai levando a explicitar conhecimentos adquiridos por causa de insucessos ou por causa de o inesperado, né? Tanto o sucesso inesperado, como o fracasso inesperado. Daí saem muitas experiências para a nossa vida profissional. Quais são os problemas? Aqui eu talvez chegue aqui só, depois falamos na próxima semana sobre mudança de emprego, coisa assim, mas essa transição de carreira pode ser desafiadora, mas é preciso estar bem ciente das dificuldades comuns, mais correntes. Quais são as dificuldades, problemas, escolho, aquela parte do rio que o barco está andando, de repente bate numa pedra, pum, aí quebra, fura e o barco encalha. Então a pessoa não está vendo, o escolho é aquilo que está no fundo, você não enxerga. A gente sabe que existe o prático para levar uma pessoa a conduzir um barco para a entrada no porto. Por vezes nós precisamos de algum mentor, precisamos de uma assessoria para essas atividades, como é o nosso desenvolvimento profissional. Há uma necessidade. O primeiro ponto é a falta de experiência na transição. Então, normalmente um profissional que já tenha mais larga experiência, um trabalho em muitas áreas, já desenvolveu trabalhos de coordenação, projetos, etc., é uma pessoa que tem maior número de experiências negativas e maior número de experiências positivas. E tem também o acervo de experiências prudenciais da área. E se está sempre se atualizando, então a falta de experiência é um dos problemas mais graves na transição de carreira. Então é preciso, para mudar para uma nova área,
muitas vezes significa começar do zero, em termos de experiência, então pode ser um obstáculo e é possível superá-lo com aprendizado contínuo. Segundo ponto para a transição de carreira. Definitivo, a falta, que são obstáculos, não? Os escolhos, aquelas pedras no fundo do rio, é a falta de autoavaliação e um planejamento metódico, isto é, disciplinado. Sem disciplina, nós não vamos conseguir fazer essa transição. Então, antes de fazer a transição, avalie, e a palavra que podemos empregar é honestamente, as suas habilidades. A gente sempre acha, hoje estava lendo em psicologia cognitiva, que testes já verificados, que nós achamos que a nossa resposta sempre é muito melhor do que todos os outros, nossas respostas, nossas decisões. Nós achamos o máximo. E estatisticamente acontece isso. E o pior de tudo é que depois que a pessoa sabe o resultado que estava errado, ele fala assim, não, mas eu sabia que a tendência era aquela, e ainda se justifica. Então temos um problema aí de autoavaliação e de capacidade de planejamento. Depois, o estresse e a incerteza envolve a transição. Então, incerteza sobre o futuro. E isso exige também ajuda, aconselhamento. Outra falha que costuma ocorrer na transição de carreira, a pessoa não estuda a cultura da empresa que ela está pensando passar. Será que os valores, porque a cultura, dentro da cultura, que são aqueles valores que são compartilhados entre os fundadores, a equipe principal da organização, gestores, ali se compartilham valores. Esses valores, presta atenção, os valores têm valores técnicos, como qualidade de atendimento do cliente, o desempenho de produtos e serviços. Existe um grupo de valores ligado ao aspecto técnico, mas há um grupo de valores quanto à forma de gestão. Então a pessoa precisa conhecer como é que são esses diretores, como é que é aquela empresa, precisa conversar e saber. Será que vamos nos adaptar a uma gestão, por exemplo, em que, como da General Electric, naquele modelo antigo, em que o sistema de avaliação é como se fosse uma corrida, todos os funcionários, eles estão em corrida, lá numa mesma equipe, uma corrida. Uns chegarão em primeiro e outros chegarão em último. O que não pode ocorrer é que uma pessoa esteja sempre nas avaliações chegando por último. Essa pessoa vai ser desligada ou vai ser mudada de atividade. Então existem sistemas de avaliação que acabam sendo, algumas vezes até nocivos, né, para as pessoas, prejudiciais. É preciso conhecer o que significa essa meritocracia nessa empresa e assim por diante. Então, é preciso avaliar, conhecer a cultura e para ver se nós vamos sintonizar com aquela cultura organizacional. Rede de contatos limitadíssima. Uma pessoa tem poucos, é meio tímido, não criou essa rede de contatos, isso daí precisa ser resolvido. E as pessoas na fase de transição de carreira, como exageram na autoconfiança, e é normal que ocorra, as dificuldades vêm, e as dificuldades podem ser um obstáculo que pode frustrar essas tendências à mudança. Eu vou parar por aqui, eu não sei se há alguma pergunta, eu não vou esgotar o tema, mas eu gostaria de pedir para vocês divulgarem que na próxima semana, na segunda-feira, nós vamos continuar tratando da mudança profissional. Depois, no dia 20, quinta-feira, eu vou anunciar, vai ser no YouTube, um mini curso, que é preciso se inscrever, já tem um grupo lá, e também pode nos ajudar muito nessa reflexão sobre o ponto de virada. Eu vou dando uma série de dicas, ainda que isso pode ser melhor estruturado, eu pretendo na quinta-feira, dia 20, fazer um mini curso
em que se estruture como se fosse um ponto de partida de reflexão para todos aqueles que querem dar essa guinada, esse avanço, essa transformação no ponto de inflexão. Eu costumo utilizar aquela observação do Shankin, daquele Blue Ocean Strategy, sobre os pontos quentes, aqueles pontos onde deve convergir recursos, esforços e resiliência para dar esse passo de transformação. Bom, eu fico por aqui. Esse tema fica gravado. E se puderem transmitir para os amigos, mesmo aqueles que estão vendo gravado um pouco mais tarde, né, que é o que acontece a maior parte das vezes, eu pediria que recomendassem que as pessoas assistissem. Eu vou dar mais dicas aqui, eu tenho bastante pesquisas que estou fazendo e estou transmitindo tanto para os meus alunos como para os meus orientandos, para que possam dar passos seguros na transição, mudança de emprego, melhora profissional e o intraempreendedorismo. Eu vou deixar o atualizar, mudança de emprego, atualizar e impulsionar carreiras, o intraempreendedorismo e a autoanálise e o planejamento. Ok, então pessoal, uma boa noite para vocês, tudo de bom e vamos em frente. Até mais.